Boa noite, sexta-feira chegou e eu conto com a sua companhia no Band Minas, que está no ar. Matemática da insegurança, comerciantes perdem as contas do número de assaltos. Suspeito de estupro, vizinho mantinha relacionamento com adolescente de 13 anos. Motorista de coletivo cochila em curva e parte poste ao meio. Criatividade para a falta d'água. Escassez preocupa comerciantes da capital. E ainda, o alto astral no Atlético e no Cruzeiro, graças à volta de Everton Ribeiro. Os detalhes a partir de agora. Comerciantes da capital estão tão cansados da rotina de assaltos que já perderam as contas de quantas vezes tiveram dinheiro do trabalho levado por criminosos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 câmeras. Não é um reality show, e sim o circuito interno de segurança em uma padaria, na região do Barreiro de Cima. Todo esse equipamento não tem inibido a ação dos marginais. Em um mês, foram 3 assaltos ao estabelecimento. Eles chegam, assaltam e vão embora, não quer saber de câmera. Não tá nem aí pra câmera não. A câmera não tá valendo de nada. No último assalto, o bandido entra na padaria usando um capacete. Armado, ele vai direto ao caixa e rende a proprietária. Note que a todo momento ele mantém um revólver próximo à vítima. O rapaz foge levando R$500 e um celular. Em uma outra ocasião, os proprietários da padaria suspeitaram de 2 homens e chamaram a PM, mas os militares demoraram a chegar. A polícia demorou a chegar, nesse tempo, antes da polícia chegar, eles assaltaram. Neste açougue, foram 2 assaltos em 30 dias. Em uma das ações, os criminosos levaram R$1.800 em dinheiro. No início do mês, os bandidos mais uma vez retornaram ao estabelecimento, desta vez para levar o malote que seria recolhido por uma empresa de carro forte. Houve troca de tiros. Na hora que eu estava saindo para entregar o malote, teve uma troca de tiro. Foi o momento que eu voltei para trás. E o carro forte? O carro forte pegou e saiu. Desprotegidos, esse é o sentimento dos comerciantes aqui da região do Barreiro de Cima, diante de tantos assaltos registrados nos últimos meses. Segundo eles, não importa o horário ou se as lojas estão cheias de clientes. O que a bandidagem quer mesmo é o dinheiro dos caixas. O prejuízo financeiro, ainda que grande, ele é menor do que o emocional da sua família, por exemplo, e dos seus funcionários. Eu tenho funcionário que não quer trabalhar mais aqui, pessoas que trocaram de emprego por causa do risco de trabalhar. O dono desta farmácia já perdeu as contas de quantas vezes já foi alvo dos assaltantes. O comandante nos diz que é impossível policiar todos os locais ao mesmo tempo. O que nós fazemos aqui é que quando a violência aumenta numa rua, a gente manda o efetivo para aquela rua. Se piorar em outra avenida depois, a gente retira desta rua e passa para a avenida. Até o fechamento dessa edição, a Polícia Militar não tinha se pronunciado. Um vizinho antigo de uma família do bairro Palmeiras, em Belo Horizonte, foi preso em flagrante hoje, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. Magner Luiz Vilar Pereira chegou à delegacia cobrindo o rosto. Ele foi encaminhado pelos policiais militares que o autuaram em flagrante. O homem, que tem 31 anos, é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 13 anos. O relacionamento teria 4 meses e foi descoberto pelos pais. Assim que a gente levantou à noite, sentiu a falta da minha filha dentro de casa. Aí a gente foi verificando, foi investigando, até que ela apareceu, descalço, com o celular na mão descarregado. Aí eu falei com ela, olha, facilita as coisas, vai falando pra gente o que aconteceu, né? Que eu vou descobrir aqui. Aí a mãe dela, com jeitinho, foi puxando dela, ela estava onde? Estava na casa dele. E aí chegou a puxar da boca dela que tinha ocorrido esse estupro. O suspeito é vizinho da família, no bairro Palmeiras, região oeste de Belo Horizonte. Ele cresceu com a gente. Eu moro numa rua, ele mora na rua de baixo. Então ele sabe que eu sou pai dela, sabe a idade dela. Depois de descobrir tudo, o pai da vítima está indignado. Ele cobra justiça. Procurei os meios certos, né? Espero que de fato dê alguma coisa para ele, mas que a gente fica revoltado, fica demais. Um homem barbado envolver com uma criança, seduzir uma criança, que a menina é criança. Ela não só tem essa idade, mas ela acha que uma criança chupa dedo, conversa igual criança. O motorista de um coletivo cochilou ao volante e quase provocou uma tragédia hoje na capital.
3 passageiros estavam no ônibus na hora do acidente. O veículo seguia para a estação Diamante quando, em uma curva da Avenida Tereza Cristina, o motorista Carlos Henrique Barbosa, de 28 anos, teria dito que dormiu. Ele vinha trafegando na Tereza Cristina, sentido Barreiro. Aí chegou na curva aqui, ele cochilou no volante, passou direto, bateu no poste, subiu no barranco e o ônibus virou. 3 mulheres ficaram feridas sem gravidade e foram levadas para a unidade de pronto atendimento pelo SAMU. A energia elétrica precisou ser interrompida. O acidente ocorreu por volta das 5h20 da manhã. Até o meio-dia, uma faixa da via estava bloqueada para a retirada do poste, gerando bastante congestionamento para quem passava pela avenida. Um manobrista ficou gravemente ferido após cair com um carro de uma altura de 10 metros em um estacionamento de uma fábrica de Betim. Segundo o Corpo de Bombeiros, o funcionário da transportadora, Marcílio Augusto Gomes da Silva, estava no 4º andar de um estacionamento fazendo manobras quando o carro quebrou o parapeito e despencou. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido para o Hospital João 23. De acordo com os médicos, a vítima, de 22 anos, teve traumatismo craniano grave, fratura exposta em um dos joelhos e respira por aparelhos. A empresa Sada Transportes informou que está prestando toda a assistência necessária ao funcionário e que apura as causas do acidente. Após 3 meses de investigações, a Polícia Civil apresentou hoje uma quadrilha de assaltos a residências. Até uma criança de 3 anos foi amarrada e ameaçada pelo bando. 5 homens e uma mulher faziam parte da quadrilha. O chefe do grupo seria o Wellington da Silva, de 23 anos. Ele foi preso durante uma blitz em um carro roubado e com a placa clonada. Já o comparsa dele, Samuel Sabino, de 25 anos, foi detido em flagrante. O rapaz estava assaltando uma casa em Venda Nova. Nós verificamos que ele estava com a tornozeleira eletrônica e isso facilitou a sua prisão. E quando chegamos na residência para prendê-lo, ele tinha acabado de ser preso em flagrante tentando roubar aquela casa. Samuel já esteve preso, mas respondia por assaltos em liberdade. Mesmo assim, continuou cometendo crimes. Não bato, não faço nada, não. Só quero que eu queria o dinheiro e pronto. Durante 3 meses, a Polícia Civil trabalhou em conjunto com a Polícia Militar para identificar cada um dos integrantes da quadrilha. Segundo o delegado responsável pelo caso, os assaltantes eram violentos e normalmente abordavam as vítimas no momento em que elas entravam em casa. 4 pessoas da mesma família foram amarradas, ameaçadas e tiveram diversos pertences subtraídos. Uma semana depois, 7 integrantes também da mesma família, dentre elas uma criança de 3 anos, foram amarrados também, ameaçados a todo momento com emprego de arma de fogo e tiveram diversos produtos levados. Ainda de acordo com o delegado, pelo menos 5 residências em Lagoa Santa foram invadidas pelos bandidos. Josiane Teixeira Coutinho, de 22 anos, era quem ficava em poder das vítimas, enquanto Matheus Gomes, de 23 anos, Danilo da Silva, de 22 e Diogo Reis Alves, 20 anos, recolhia os objetos das residências. Foram diversos televisões, laptops, relógios, joias, mas boa parte do material foram apreendidos e já foram restituídos às vítimas. Se não vai roubar, vou roubar com a mão. Vou roubar com o revólver. A seguir, a criatividade no comércio para a falta d'água. E ainda futebol, o otimismo no Atlético e até no Cruzeiro com a volta de Everton Ribeiro. Você vai ver logo mais aqui no Band de Minas. Agora são 6h50 e quase 9. Eu volto já. Jornal Band de Minas.